Fred, um aspecto aqui que a gente acabou abrindo a porta aí desse tema que a gente acabou trazendo foi o crescimento do futebol de Alagoas, a partir tá puxado também muito pela campanha do CRB, né, que vai fazer a decisão da Copa do Nordeste com Fortaleza, o clube que tem ampliado as fronteiras aí, as marcas da história do futebol aqui da região. E todo esse debate que gerou aí depois mostra realmente, né, quão consistente é a chegada desse CRB e quão simbólico é o fato dele, nesse momento, ser um dos finalistas da edição atual da Copa do Nordeste e ter avançado mais uma fase aí na Copa do Brasil, sob a batuta do técnico Daniel Paulista, né? Celso, se não existe qualquer dúvida nos últimos anos que o Fortaleza é o protagonista da região, tá? Com uma margem considerável, essa margem só diminuiu por conta da transformação na estrutura de gestão e do próprio conceito de clube do Bahia, tá? Também não há dúvida que o CRB se tornou o quinto clube, tá? É o sexto clube, né, de maior presença estável nessas principais competições. Claro que o Santa Cruz ganhou uma Copa do Nordeste em 2016. O CRB nem na final conseguiu chegar. Mas há uma estabilidade do CRB na Série B, tá? Há mais campanhas consistentes na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste. E o que a gente viu essa semana foi bem simbólico. Porque o CRB não apenas avançou para a final da Copa do Nordeste, mas avançou para a final da Copa do Nordeste, eliminando um todo-poderoso Bahia, vivendo seu melhor momento da temporada, com a mesma pontuação do líder da Série A, tá? Que o CRB foi lá e conseguiu essa classificação. 3 dias depois de chegar no Castelão e conseguir uma classificação na Copa do Brasil em cima do Ceará. É um avanço estrutural, é um avanço de posicionamento do clube. Eu estava até lendo, o Cássio fez um post recente com os balanços, né? O Cássio sempre faz os balanços e trouxe o do CRB. E você percebe que há uma estabilidade gradual, um crescimento gradual dentro desse cenário de estabilidade. Não é um milagre econômico no CRB. Tá? Não acharam a fórmula mágica. É, de fato, tijolo por tijolo. Você chega num balanço do CRB e não tem nada que salte aos olhos, que chame a atenção, além do fato de que já é, obviamente, o sexto orçamento para a temporada, para essa temporada que a gente está vivendo na região. Tá? E, paralelamente, Celso, a esse crescimento estrutural e de posicionamento do CRB no futebol nacional, tem uma outra história sendo escrita extremamente relevante, que é a história de Daniel Paulista. Tá? Daniel Paulista é um treinador que ele tem... se você dizer, qual a prateleira de Daniel Paulista no mercado dos treinadores do país? Ela é uma prateleira difícil de posicionar, porque ele é o homem de segurança do esporte. Ele é o nome de segurança do esporte. Então, de vez em quando, ele vai para um patamar que, se o esporte estiver na Série A, às vezes vem Daniel, já foi algumas vezes, e ele também virou assim o nome principal do CRB. Então, ele fica transitando nesses dois clubes. Né? Já passou por Guarani, já teve outras experiências, mas
É difícil posicionar. Ele seria um treinador de primeira linha da segunda divisão, por exemplo? Junto com esses nomes clássicos que a Eu gente acho que hoje pensa, sim, Fred. eu acho que começa a se tornar. Eu acho Eu que acho que pela primeira ele, vez, Celso, é só para concluir o raciocínio, pela primeira vez pode existir um clube pensando em tirar Daniel do CRB que não seja o Sport. Que até então só o Sport faz esse movimento de chegar no CRB e tirar Daniel Paulista. Eu acho que depois do que a gente viveu essa semana, somado às outras campanhas estáveis de Daniel no CRB, eu acho que há também essa mudança de patamar, essa mudança de degrau de Daniel partindo para a prateleira dos principais técnicos ali da Série B. eu acho que ele está chegando aí com passos consistentes, Fred. É tipo, você apontou ali ele como uma bola de segurança para o esporte. O esporte é esse clube que está quando está na Série B, vai ocupar esse espaço da prateleira de cima, dos principais clubes ali da competição. E Daniel está se aproximando, a distância da carreira dele para além do esporte, da relação dele com o esporte, e a eficiência, a performance dele como treinador de forma geral já está muito mais próxima, sabe, do que foi em outros momentos. E no caso de Daniel, é um treinador que ele viveu aquelas duas fases, né? Tanto do treinador que pega meio que um atalho por ter sido um ex-jogador que tinha uma identificação com a torcida, que você via uma inteligência tática ali nas entrevistas, e por conta disso ganha uma oportunidade ali na comissão técnica e depois acaba num atalho ocupando espaço, um trabalho aí num clube relativamente grande para o estágio de carreira de treinador. E Daniel depois ele E faz na Série A, né? Exatamente, exatamente. Só que ele fez o processo depois no caminho tradicional, sabe? Depois ele foi ali, então beleza, vamos aqui para os trabalhos menores, vamos sofrer aqui Confiança, né? exatamente, com trabalhos mais modestos, vamos ter consistência aí nesses trabalhos e dessa forma acho que ele diminuiu essa distância, sabe? Do treinador que pegou o atalho por conta da identificação com o clube e o treinador que tem resultados efetivos. Acho que hoje está muito próximo. É difícil você olhar para um torcedor do esporte hoje e que faça alguma ressalva ao nome de Daniel, que Não, faria total. por questão de currículo em outro momento. Não, mas pô, precisa de um cara mais experiente. Hoje você não vai ver mais tanta gente fazendo isso, porque ele já Celso, ganhou experiência. Ele já eu conquistou. eu sempre disse aqui que se o projeto Sosso não funcionasse e funcionou, eu só trabalharia com dois nomes: Daniel e Eduardo. Só trabalharia com dois nomes. Não colocaria a temporada das mãos de nenhum outro que não fosse Daniel e Eduardo. E acho, mas o meu ponto é esse, assim, eu não tenho a menor dúvida que o torcedor do esporte teria. Hoje, na verdade, pela forma passional com que tudo acontece, botar uma enquete, Sosso deve ganhar a enquete, mas o segundo lugar é Daniel, assim, já tendo um bom percentual. Ô, Fred. Mas, só para concluir, o meu ponto é que agora, Celso, eu penso assim: o Curitiba está sem treinador. Tá? Já pensa, o nome já vai para a mesa. Sabe? Se Aí até uma informação Mancini não sobre isso, fizesse, Fred. se Mancini não fizesse uma recuperação no Ceará que vem esboçando, apesar de meio sem futebol, mas vem esboçando em pontos. Eu acho que o Ceará poderia cogitar Daniel. Podem falar. Eu ia só adicionando informação sobre isso, para não perder o fio da meada. Tinha uma informação de que o Guarani, por exemplo, durante o Paulista, quando o Lousa caiu, procurou Daniel Paulista. E ele preferiu ficar no CRB, até porque o Guarani não faz uma temporada bem ruim, nem seria um projeto interessante para ele. Mas só para mostrar que não é um técnico que só o esporte olha, por exemplo, como alguém que ele poderia pegar. O mercado da Série B como um todo já está olhando ele. Minha dúvida é se a primeira prateleira da Série B. O Guarani ele também já passou lá e fez um bom trabalho, né? Eu queria falar, dentro desse parâmetro que vocês citaram aí, sobre
ele vir ser uma opção para a primeira prateleira da Série B, porque eu gosto muito do Daniel Paulista, um dos meus treinadores prediletos. Eu sempre cito o Léo Condé e o Daniel Paulista, e eu ainda coloco ele como um emergente, para assim, uma aposta forte, consolidada para esses times assim da primeiríssima prateleira, aquele time que já está com acesso encaminhado, só precisa vir alguém aqui e não fazer bobagem. Eu coloco ele como uma aposta para esses times, pela característica dele mesmo, porque veja, a característica dele traz um ponto a favor e contra ele. Contra, ele nunca treinou um time com possibilidade real e orçamento real para poder subir. E isso também, na verdade, é algo a favor dele, porque ele sempre treina time que não chega como favorito para a competição. A gente está falando do CRB, ele treinou o Guarani também, fez uma boa campanha no Guarani, chegou a disputar ali, mas nenhum desses times se colocaram ali como top 6 de orçamento, top 5 de orçamento, muito menos top 4. Então eu acho que isso dá a ele um rótulo de ser uma boa opção para esses times. O CRB, Fred, ele acaba se colocando, né, de vez como um dos fortes postulantes aí pelas vagas de acesso à Série A do ano que vem. E queria saber se você acha que esse foco dividido, né, de certa forma, pode deixar o time fora da disputa pelo acesso. Vamos lá, Celso. A gente nunca tratou o CRB no primeiro bloco dos times que entraram nessa segunda divisão mirando acesso. A gente sempre deixou claro que há um bloco, inclusive esse bloco se compactou depois dessa 7ª rodada, tá? Que é o bloco de 6 clubes principais, Santos, América, Goiás, Sport, Ceará e Curitiba, que hoje estão ali da primeira à 7ª posição, com esse fenômeno aí das 4 vitórias conseguidas por Dalpozo no Avaí, furando esse grupo. O CRB... Mas o Ceará se recolocando, né, no lugar mais próximo. Curitiba, situação, né? Ceará e Curitiba. Por isso que eu falei, houve uma compactação, esse grupo se reaproximou. Estava muito distante esse grupo e se reaproximou, mas a gente volta para ele depois. O CRB, a gente sempre colocou como, tirando esse G6, que outras equipes têm o potencial para furar esse grupo. A gente listou fundamentalmente 2 equipes, CRB e Novo Horizontino, pelo que fez na Série B do ano passado e pelo que fez no Campeonato Paulista desse ano. Então, CRB e Novo Horizontino tinham a atenção de serem equipes que estão no segundo arco de disputa. E aí a gente posicionava também o Vila Nova, tá? Como um time que poderia formar esse arco. Tá? O Avaí, que é o 4º, nunca citamos e nem cito, mesmo estando em 4º. Mesmo vindo de 100% de aproveitamento, 4 vitórias, ainda assim eu não citaria o Avaí. Eu ainda acho o CRB, ainda acho o Novo Horizontino com trabalhos mais sólidos, com equipes e elencos muito melhores até do que os do Avaí. O CRB tem até aqui, tá, uma campanha tímida na Série B. E Daniel Paulista fez escolhas priorizando chegar com força máxima nessa semana tão especial que o clube de Maceió acabou de atravessar. O CRB poupou energia, o CRB poupou foco, concentração, porque a gente muitas vezes, Celso, fica batendo na tecla do desgaste físico. Que o jogador que jogou 2 minutos, 10, 15, 20, a gente bate muito na tecla do desgaste físico. E a gente deixa passar o desgaste emocional, a capacidade de concentração. A gente cai numa armadilha de achar que os jogadores são jogadores de videogame. E toda vez que eu falo isso, eu preciso me atualizar, porque os jogadores de videogame hoje em dia também ficam depressivos, cansados, desconcentrados, né? É cheio de... Nem no videogame é assim mais. Exatamente, nem no videogame é assim. Então a gente tem que entender o quanto
decisões em série, pressões em série, situações extremas em série, atrapalham o foco do jogador, a concentração, a capacidade de reação, de raciocínio, tá? De estar 100% atento no jogo. Ninguém consegue estar 100% atento em 38 rodadas. Tá? Por isso que uma Série A, uma Série B, nessa maratona... Fica aquela ideia, Fred, do foco de mata-mata, o foco de playoff. Ele dura mais ou menos o mata-mata, o playoff, né? 38 rodadas não funciona. Exatamente isso, Celso. Por isso que são maratonas, por isso que a gente tem curvas de times que fazem ótimos começos e vão perdendo força. É muito difícil identificar os pontos, os pilares necessários para uma campanha de 38 rodadas. E quando você está dividindo esse momento com jogos tão especiais quanto os que o CRB viveu essa semana e vai viver ainda mais especiais, a questão física pesa, a questão de foco pesa. Tá? Você tem um ganho de confiança, um ganho de mobilização de torcida, você tem esse ganho, mas é muito difícil medir. Tá? O CRB hoje está a 4 pontos, a 5 pontos do G4 e tem um jogo a menos, que é esse jogo no Repelé contra o Sport. Tá? Esse jogo está paralisado. Um jogo duro para os dois lados. Nem o Sport nem o CRB podem se considerar com esses 3 pontos. Tá? É um jogo muito, muito igual. O CRB com mando de campo, o Sport com uma equipe tecnicamente melhor, tem um teto maior de atuações nessa temporada, ainda que oscile. Então, o CRB fez essas escolhas especiais que dão também uma oxigenação financeira ao clube. Tá? Copa do Brasil, sobretudo, vai rendendo milhões aí. Acho que foram... Essa rodada foram 3 milhões e um pouco, né, Cássio? Que o CRB ganhou ao eliminar o Ceará. Somando todas as cotas que o CRB já conseguiu na Copa do Brasil, chegando nas oitavas, e também as da Copa do Nordeste, chegou na final, o CRB já está com 13 milhões e meio de reais. Pronto. Que é metade da receita, um quarto da receita, maior, né? É muito maior. Mas metade da receita do ano anterior. Não, ano passado o CRB teve 45 milhões, Fred. Do ano anterior, 28 milhões, 2022. Ah, no caso 22, porque o anterior é 23, mas o anterior o anterior, mas se a gente não tem o de 2024, a receita de 2024... Não, é porque tem a projeção desse ano. Sim, mas aí é projeção. Só para não confundir. É que a gente está falando com uma coisa que a galera não sabe, mas já que você trouxe assunto para clarear. O CRB projeta 45 milhões em 2024. Quando você falou anterior, eu pensei que já estava falando desse número, que é mais ou menos o mesmo patamar do ano passado. E ano retrasado, 22, foi 28 que foi milhões. 28 milhões. E aí vale até quase metade, é isso que eu estou dizendo. E um comparativo com o Náutico, o último ano, até escrevi sobre isso hoje. O último ano do Náutico na Série B foi 2022. O Náutico teve 26 milhões e meio de reais. Ou seja, sem liga, sem nada. Aí se fala, esses 45,6 milhões do CRB tem a liga aí. Mas cada um fez de forma diferente. O CRB ele colocou só o que ele recebeu. Foi que nem o Ceará. E no caso, o CRB recebeu 9 milhões e 800 mil reais. Fred. Isso significa que, se você tirar a liga do ano passado, o CRB teve 35 milhões e 800 mil reais. É muito mais do que o Náutico teve na Série B. E só para não ser também injusto com o Náutico, tendo uma ressalva, no futebol alagoano também eles recebem emendas parlamentares. Tá? Assim, isso que entra na receita de patrocínio e marketing. Isso faz, só para tu ter uma noção, em 21, patrocínio e marketing, e são 3 coisas. Patrocínio mais marketing mais emendas parlamentares. Foi de 6 milhões 490 mil em 21, 13 milhões 590 mil em 22 e 16 milhões e 600 mil reais. Se você tirar o marketing, emendas parlamentares aí, seria um número absurdo de patrocínio e marketing, que mostra que as emendas, na verdade, elas têm uma influência grande nesse número também. Então, como eu estava dizendo, esses 13 milhões aí que o CRB ganhou em cotas nessa temporada equivale a 50% basicamente da receita dele em 2022, que é o balanço anterior, apresentado antes de 2023. O que mostra a importância financeira para o clube. Então, na minha visão, a gente tem um CRB capaz
um CRB confiante, mas o foco dividido, para mim, ameaça comprometer uma campanha de acesso esse ano, até porque essa Série B, para mim, tende a desenhar, como eu já falei em alguns programas, uma Série B em que, compactando esses 6 principais times, vai ser aquela Série B que cada ponto perdido vai ter um peso significativo. Que você vai ter que realmente, rodada a rodada, tá, torcer para o seu time e torcer contra os outros. Porque há uma disparidade muito grande do bloco de cima para o bloco de baixo. Tá? Eu acho que, inclusive, até exceção ao CRB, já há até uma disparidade considerável nos 10 primeiros em relação aos 10 de baixo ali. Ou seja, já tem uma diferença muito grande de você pegar um Operário e você pegar um Novo Horizontino, de você pegar um Mirassol e você pegar, ainda que o Mirassol tenha perdido hoje do Amazonas, isso vai acontecer, obviamente. Mas o grau de dificuldade, ele para mim já está muito claro. Mas é isso. Eu acho que o CRB corre risco, sim, de ter, com esse foco dividido, de ter um comprometimento nessa largada e depois ficar tarde para ir buscar. Mas tem muito a perder, Fred. Acho que, na verdade, o ponto é esse. Eu faria o que ele está fazendo. Só tem mais um jogo, né? Só tem mais um jogo com foco dividido, que é o desse final de semana. Porque depois já são as finais da Copa do Nordeste, na quarta e no domingo. Sim, mas ainda tem Copa do Brasil e tem o desgaste de concentração. Porque tem Copa do Brasil. É porque Copa do Brasil a gente não tem muitas datas ainda, né? Porque como tá pendente, vai dar uma parada. Do Rio Grande do Sul, aí vai demorar. Mas Copa do Nordeste ele só vai ter mais um jogo do final de semana contra a Pontes. Depois ele já vai ter os 2 jogos contra o Fortaleza. Aí ele volta para a Série B com alguns jogos devendo, né? Ele vai ter o jogo devendo do final de semana e esse contra o Sport, que pode acabar complicando depois a tabela, mas ele não vai ter mais essa divisão com a Copa do Nordeste. Mas aí também pode ter o outro lado da moeda, que é o impacto de uma derrota, por exemplo. Qual o impacto que isso vai ter no elenco, né? Se acaba perdendo para o Fortaleza. Como também pode ter o positivo, né? Se você ganha o título da Copa do Nordeste, o embalo. Total. O positivo, o ganho de confiança, de mobilização torcida, ele já existe, né? O que mostra, inclusive, Atos, que é muito importante essa rodada do final de semana para o CRB, né? Muito importante. Deixa eu colocar algo na contramão, não por ser opinião, mas só para deixar colocado mesmo. Veja só, essa consolidação do CRB, Fred começou o programa falando ali em 6º lugar do Nordeste, que é um fato, né? Hoje é só analisar o Fortaleza é um fato, em primeiro, sim, é um fato, é um fato, mas veja que tem diferença, porque vamos lá. Essa 6ª situação aí do Nordeste para o CRB, primeiro, não tem Série A envolvida. Isso não é pouca coisa, tá? E até isso vai mostrar, em outro sentido do debate, vai mostrar como talvez o futebol brasileiro de Série A e Série B esteja mudando, porque você conseguir enxergar essa consolidação de um time que nunca teve esse status e está chegando a um status, não saindo da Série B, já mostra uma natureza porque nesse diferente. Caso aí, Atos, tem o passo dele para frente e o passo de Santo Náutico para trás, né? Não, esse é o ponto, na verdade, que é o passo dos outros times para trás. E eu nem coloco o Santo Náutico, Fred, porque poderia ter outros times aí concorrendo. Não tem. A América de Natal, pô. A América de Natal. O América de Natal, o CSA, o Sampaio Corrêa. Veja, nem se trata de Náutico Sport aqui. Eu não estou falando em falar daquele G7 histórico, não. Veja, não tem outros concorrentes. Então, é todo mundo dando vários passos para trás. E o CRB, o famoso time da Série B. Eu acho que isso traz, primeiro, uma visão... pelo 10º ano seguido, tá? E nesses 10 anos do CRB, as melhores colocações foram 3 anos, repetiu o 7º lugar em 16, 19 e 21. Aí isso traz, Cássio, na verdade, você ir na contramão do que a gente está tentando visualizar e dizer, olha, talvez o CRB não esteja... Essa consolidação aí não seja tão positiva, não. É porque os outros times estão dando muito passo para trás. E também traz um outro debate. Se essa consolidação do CRB ela é positiva ou não,
ela tá vindo dentro de uma Série B, o que antes, assim, era impensável. Mas aí é o que você falou, Atio. Muito bom. Eu acho muito bom esse argumento, porque também mostra que a Série B vai dando a estabilização para um perfil de clubes. Isso é uma novidade. É uma novidade. Mas para a realidade do futebol do Nordeste, é uma novidade. Inclusive, é bom times como... Eu vou colocar o Náutico aqui porque está na Série C e postula subir, mas até o Santa Cruz também, quando começar a se erguer, de ver o seguinte: quando chegar nessa Série B, esqueça anos atrás de você tentar subir de uma ponta a outra. Como o próprio o Santa Cruz acabou fazendo, né? De bater lá na Série A. Meu amigo, é se planejar para chegar nessa Série B e se consolidar como time de Série B, viu? Talvez o CRB esteja demonstrando isso. Primeiro você vai ter que se consolidar agora como time de Série B para depois pensar em situações diferentes. É o que César Luiz escreve aqui no chat. CRB é o dono da Série B. Foi o único fora do G5 do Nordeste que se consolidou como time de Série B. E de fato é. Então, você olha para o CRB e assim, é um time de Série B. É porque esse status do CRB era quando a Série B, assim, ainda era um gargalo muito grande. Tipo, não valia nada, você não queria ficar ali. Quem sabe a gente não esteja vendo que ter um status de Série B consolidado como o CRB hoje já tem, seja até positivo. Júnior Saraiva colocou no chat algo que eu ia perguntar a Cássio. Não sei se Cássio tem essa resposta de cabeça. Eu ia perguntar porque eu estava pensando justamente nisso. O crescimento do Ceará não foi pavimentado na Série B? Não teve um pouco desse processo? Estabilizar na Série B? O Ceará nunca caiu para C. Estabilizar na... Quantos anos? Porque o Ceará é junto com o CRB... muito diferente justamente por isso, Fred. Porque o Ceará nunca foi para C. Por isso que é muito diferente de falar do Ceará. Tem essa diferença, e além dessa diferença, o Ceará sempre foi um clube com poder de captação de receita muito acima do CRB, incomparável, na verdade. O PV, o Presidente Vargas, é um estádio que cabe mais gente do que o Rei Pelé. Pô. Até a questão do Rei Pelé está no limite ali para ficar na capacidade mínima de público. Até me chamou muita atenção quando foi esse ano, até o pessoal da imprensa de Alagoas, a galera trouxe o número, infelizmente, queria lembrar exatamente o que disse. Foi 16.026, se eu não me engano, CRB e Bahia. Foi o maior público de um clube de Alagoas no Rei Pelé em 30 anos de Copa do Nordeste. Pô. A final do Campeonato Estadual lotou com 17 mil pessoas. Então, assim, enquanto isso, o Ceará já jogava no antigo Castelão. Eu quis dizer que o PV era mais, mas tem um Castelão que cabia 50, 60 mil pessoas. Aí o Castelão foi reformado em 2002, todo cadeira, botou uma cobertura, depois virou a Arena de Copa do Mundo em 2014. Então, assim, pode até traçar um paralelo, mas eu não enxergo muito esse paralelo, não, porque em momento nenhum, para mim, e Fred costuma dizer que quando era menor, pensava que o Bahia tinha uma visão, que o Vitória outra, pela falta de comunicação, da informação e tal. Mas, para mim, o Ceará sempre foi um clube maior do que o CRB. Assim, um clube de ter uma base de torcida maior. E é isso que eu estou falando, que durante muito tempo isso foi o que gerava receitas. Então, eu acho que essa comparação aí, e ainda com um detalhe importantíssimo que o Arthur trouxe, o CRB teve que navegar depois de cair para C, de ter que voltar. O Ceará nunca caiu, pô. Nunca caiu. O Ceará sempre, ele sempre esteve ali, ou B durante muito tempo, de vez em quando A, mas no mínimo a B. Essa estabilização do CRB na Série B é uma evolução para o CRB, porque o CRB no começo da década de 2010, ele era mais ou menos o que é o Sampaio hoje, por exemplo, que é uma equipe que ficava oscilando ali entre Série C e Série B. O CRB subia, passava 1-2 anos, caía para a Série C, aí normalmente subia no primeiro ano na Série C ou no segundo, voltava para a Série B, não conseguia se consolidar. Então hoje o CRB ser uma equipe que a gente olha com cara de Série B, é um time que começa o campeonato, a gente não coloca como um time que vai brigar para não cair, a gente coloca até como um time de segundo escalão ali que vai brigar para não subir. Isso é uma grande evolução para o CRB se a gente compara com ele 10 anos atrás, mais ou menos. Mas para o Ceará isso não existe, porque o Ceará não viveu essa etapa anterior que eu falei de CRB, que foi ser um clube oscilando entre Série C e Série B. Então, se estabilizar na B para o Ceará não era uma evolução, como é para o CRB. Por isso que eu acho que é bem diferente. Né? É uma o CRB, a gente não está falando que ele está pavimentando
Porque ele está evoluindo, é uma evolução. O CRB hoje, ser uma equipe que a gente vê dessa forma, é uma evolução para ele. E o Ceará já subiu para a primeira divisão. É o que Júnior Saraiva... Um sistema de acesso, por exemplo, que o CRB nunca conseguiu, até o CSE que veio lá da quarta, subiu. E o Ceará sobe apontado como favorito. Eu acho que tem uma diferençazinha. Júnior, que eu acho que inclusive ele é torcedor do Ceará, tá? Que é quem está defendendo essa tese. Deixa eu achar o último argumento dele aqui. Não estou comparando o Ceará com o CRB. Exatamente, ninguém comparou aqui. Apesar de ter falado do tamanho de clube, a gente sabe o tamanho do Ceará em relação ao CRB. Mas eu ainda falei, mesmo paralelo, mesmo considerando que é um paralelo, tem algumas diferenças que fazem com que eu não enxergue esse paralelo. É a resposta em relação a Atos sobre o CRB pavimentar a solidificação do projeto na Série B. É possível e já aconteceu. E por que eu bato nessa tecla? Porque é aquele balanço financeiro tão famoso que a gente fez, acho que foi em 2017. 2015 ou 2017, na casa de Rafael Brasileiro. Do Fortaleza, né? Do Fortaleza e do Ceará, né? Que foi equalizando suas contas na Série B. Isso. Foi na Série B que o Ceará equalizou suas contas. Foi na Série C que o Fortaleza equalizou suas contas. É que eu vejo como coisas diferentes. Você tratar da parte financeira, eu acho que é um pouco diferente, sabe? Mas é essencial, é por aí que estrutura, né, Atos? Sim. Que é o grande erro de Náutico, e sobretudo do Santa Cruz. Que saiu da D para A sendo o mesmo clube. Uhum. E voltou para D sendo o mesmo clube. Exatamente. O Santa aumentava a receita, mas o clube, o que é que mudou no Santa Cruz? E os exemplos do América Mineiro, né? A gente sempre falava muito do América Mineiro, que o América Mineiro nunca caía destrambelhado, sempre caía com um time minimamente, uma base para a Série B do ano seguinte. Toda vez você via o América montando um elenco, você falava, esse aí dificilmente vai sobreviver à luta contra o rebaixamento. Mas assim que ele caía, você percebeu, mas também ano que vem já está brigando para subir de novo. A gente viu isso por muito tempo, até ter mais consistência mesmo, né? De fato. A gente tá, Celso, estou percebendo que a gente está aqui com um número alto de torcedores do CRB no chat participando. E eles estão muito nessa tecla, assim, sabe? E isso, para mim, responde o questionamento trazido por Atos, que eu achei muito bom, muito, muito pertinente o que Atos trouxe. Porque ele fala da Série B, no fim das contas, né? Porque é isso, é você conseguir. Veja só, claro que os passos atrás do Santa Cruz, do Náutico, o que aconteceu com a América de Natal, com a ABC, tá? Que para nossa geração eram clubes maiores do que o CRB. O América de Natal nem se fala, era maior que o Fortaleza. Para nossa geração, nós temos aqui tirando Arthur. Eu sempre jogo Arthur no meio porque Arthur tem alma de velho. Mas já foi comprovado que é mentira isso. Exatamente. Para quem tem os 40 e poucos da gente aqui, a gente cresceu com o América de Natal jogando Série A. Isso. O América de Natal como uma força. O futebol de Natal ali como terceira exatamente, força da região, exatamente, era a terceira força da região. Ainda que nunca tenha sido em grandeza, realmente, Ceará e Fortaleza sempre foram historicamente maiores, mas na nossa geração, porque os anos 90 foram muito brutais ali, para o Fortaleza, para a nossa geração, que é construída ali nos anos 80, 90, o América Natal, né, e início dos anos 2000, o América Natal era mais presente. E aí parou completamente. Tá? Ronaldo cita aqui 2 clubes do Norte, mas era isso mesmo. Remo e Paysandu eram muito mais presentes. Muito mais. Numa Série B, eram muito mais forças na Série B, jogavam Série A e também ficaram para trás. Agora tem uma coisa aí sobre Remo e Paysandu. A gente não vai se estender nisso, obviamente. Não é o foco. Mas a gente está aqui analisando no level fácil. Viu? Analisar CRB, analisar os clubes aqui do Nordeste é fácil. Vai analisar lá no Pará, porque lá no Pará acontecem umas coisas assim que é inexplicável, meu amigo. O Remo aí, eu chamo de Remo City. O Remo chega na Série C com a maior folha da Série C, pô. O Remo traz Morínigo para ser o treinador. O Remo paga 100 mil ao Papelei, né? O nome, né, Arthur? Que era o diretor de futebol do Fortaleza. O Remo paga 100 mil para Ítalo ser seu centroavante e paga 80 para Ribamar ser o banco
de Ítalo, e o Remo tá aí, velho. Se brincar, o Remo vai ser rebaixado. Pela atuação que eu vi sábado, o Remo, se brincar, vai ser rebaixado. Tem coisas que é inexplicáveis que acontecem lá no Pará. Pô, Hélio dos Anjos no Paysandu, ganhando 320 mil, pô. Como é que pode isso? Eu ia comentar Mais sobre do, o CRB. mais do que Sobre... Souza no esporte. A comissão E mais, técnica. do que e mais do que o treinador do Goiás, mais do que o treinador do América. E só sobre aquele ponto, até falando do Santa Cruz, até o CSA, né? O CSA teve um pouco disso do Santa Cruz, ele subiu e bateu, tá mal agora na Série C, por exemplo, e não ter tido estabilidade. Eu acho que assim, o problema desses clubes, obviamente, não é ter subido. Pro CRB, eu tenho certeza que seria melhor, em vez de ele ter ficado 10 anos na Série B, se ele tivesse conseguido um acesso para a Série A, é melhor. Ele teria tido um acesso a uma grana maior do que ele na Série B, com toda certeza. O ponto forte aqui de diferenciação é a estabilidade de um trabalho responsável, vamos dizer assim, né? De um trabalho correto. Não é que a vantagem do CRB é o fato de ter ficado 10 anos parado na Série B. Mas é a gente ter visto um clube que durante esses 10 anos, eu estou pegando 10 anos aqui, eu nem sei se é exatamente 10 anos, mas eu estou usando esse recorte, de um clube estável. A gente não viu o CRB nesse período ter grandes problemas, sabe? Ele teve algumas campanhas abaixo, eu me lembro que teve uma campanha que o Roberto Fernandes chegou, estava mais abaixo e deu uma recuperação. Aí tem outras campanhas que ele largou muito bem, depois caiu, mas assim, não foi uma equipe que ficou oscilando muito. Ele conseguiu ganhar uma estabilidade. Não é que assim, era melhor ele se estabilizar na B para depois ir para A, mas ele está mostrando que está ganhando maturidade de que talvez quando ele chegar na Série A, talvez ele vai conseguir se comportar melhor do que se ele não tivesse essa maturidade, que não obrigatoriamente ele precisava conseguir na B, mas que ele está mostrando uma maturidade de gestão. É o caso do Fortaleza, por exemplo. O Fortaleza, quando estava na C, o podcast aqui falava, né, que o Fortaleza estava tendo uma boa gestão, estava conseguindo ter bons resultados. Tava cortando luz já para passar, pedindo passagem fácil. Mas cortou muita luz, viu? E, obviamente, ninguém estava dizendo ali, não, é melhor o Fortaleza ficar na C porque ele está bem na C. A questão é que ele já estava mostrando uma maturidade na C que indicava que quando ele chegasse na B, ele ia chegar muito mais forte do que se ele chegasse subindo da C de uma forma sem ninguém entender muito porque estava subindo. Né? Então, eu acho que o ponto é essa estabilidade de gestão mesmo. Olha, aquele debate sobre essas situações do futebol da Alagoas, tanto quando o CSA chegou na Série A, quanto o CRB agora, sobre linkar isso ao apoio, não sei se é municipal ou se é estatal, está superado ou ainda tem muito disso ainda? Parece que a prefeitura lá ou é o governo do estado, não sei. Cássio falou das emendas parlamentares. Né? Cássio falou das emendas, né? Isso. Então quer dizer que isso não está superado. Então tem um pouco disso ainda, né? Não só. Todos os últimos anos tiveram isso. É uma questão. É um tipo de coisa que se a gente citar aqui, geralmente o torcedor acaba reagindo, né? Porque acha que está desmerecendo e tal. Essa questão. Emendas parlamentares são deputados estaduais, se eu não me engano. Não sei se tem federal também, não. Mas, enfim, tá no próprio balanço do CRB lá. Acho que não é dedução, tá escrito lá, emendas parlamentares. Amazonas tem muito agora também. Tem. Também. Veja, aqui, o subsídio estatal, ele existiu. Agora, em Pernambuco teve, durante mais de 15 anos. Mas aqui eu acho que a contrapartida era muito clara. Assim, você trocava notas fiscais por ingresso. Isso aumentava a arrecadação, né? Que houve distorções e a gente denunciou essa distorção, né? Claro, isso foi matéria e tudo. Mas eu digo assim, mas havia o serviço, é isso que eu estou querendo dizer. Isso. Não é... Era isso que eu ia falar, mestre. Tipo, você ter o aporte de dinheiro do Estado no futebol não é um problema, não. Regatiano, inclusive, descreve aqui que o CRB tem aporte municipal e estadual. A questão aí é a clareza e o que é feito com esse dinheiro e um debate sobre investimento em política pública, mesmo que você vá debater sobre política pública no esporte. Via de regra, eu tendo a pensar o seguinte, ou você faz algo que economicamente faça sentido, de forma efetiva, como o maestro pontuou. Deve ter uma contrapartida, só não estou sabendo qual, mas acredito que existe, além de ser... O brand eu não gosto. Acho ruim, porque é futebol. O futebol, de todas as modalidades de esporte, é a única que tem condições de correr atrás da própria grana. E tem mesmo. Eu acho que o governo de dinheiro de Estado, se é para aporte, se é para incentivo, para estímulo, que ok,
faz parte da política pública. Eu acho importante também. Mas eu acho que essa grana ela precisa ser aportada em outros canais, para chegar em outras camadas que também precisam da função social do esporte sendo feita e sendo bancada pelo poder Celso, público. Luiz Fernando falou que os valores não são vultuosos, como ele falou, mas assim, só para dar um exemplo, o próprio CRB, em 5 de agosto de 22, vou até colocar aqui na tela para a gente, isso dá para jogar na tela aqui, se tiver aí já está o link aí no chat, que é o CRB agradecendo e dizendo quanto foi o valor, 2 milhões de reais para reforçar o time na Série B. 10% de tudo que ele arrecadou. Vultuoso. É um dinheiro considerável. Em 22, o CRB teve 28 milhões de reais, beirando assim, um pouco menos de 10%. Beira 10%. Olha, assim, e voltou agora, né? Aqui no estado, né? Tem uma pamonha aí que tá para ser liberada aí, 1 milhão para cada aí. Teve da prefeitura. Teve da prefeitura já, não foi recentemente. É que eu falei, mas acho que não saiu ainda não, viu? Acho que não saiu ainda não, mas... E que era para fazer ações, todos os clubes náuticos do esporte, cada um teria que fazer ações, teria que ceder parte do clube, na verdade, é melhor, ceder parte do clube para que as ações acontecessem dentro dos clubes, já tem as suas áreas sociais, né? Enfim, é um pouco de desculpa para dizer para a prefeitura do Recife ajudar com 1 milhão para cada um. E é o que eu falei, o subsídio estatal ele sempre existiu. Havendo a contrapartida, você aceita. Eu acho que Todos com a Nota talvez tenha passado muito tempo assim. E quando não teve Todos com a Nota, teve outro que foi o futebol solidário, porque um governador de outra legenda criou o dele também. Então, assim, isso não é novidade, não. Aqui... Eu só queria discordar pontuar essa discordância do que escreveu aqui o Júnior Barbosa. Perfeito. Eu ia fazer justamente isso. É imoral o aporte de dinheiro público em time de futebol. Como isso é algo tão repetido, eu queria... Não era isso que eu discordava. Não era isso que eu discordava. Porque, na verdade, veja só, dinheiro público, direto ou indiretamente, tem tanta coisa, e a maioria das pessoas que dizem que é imoral não para raciocinar pelo menos um pouco. Tipo, por que seria imoral? Imoral é uma palavra muito forte para você dizer assim, é imoral dinheiro no futebol. Pô, dinheiro público tem muita coisa, velho. Puta merda. Eu falei, veja, eu não acho que é imoral, não, mas eu também não concordo que seja aplicado de qualquer forma, não. Era justamente esse o meu ponto. Eu acho que, assim, o futebol, de todas as modalidades esportivas, quem tem melhores condições de correr atrás de dinheiro é o futebol. Certo? Principalmente, porque a gente não está falando de futebol, a gente não está falando do time da várzea, do time da periferia. A gente está falando de dinheiro, aporte nos principais clubes de futebol desses estados. E aí, salvo uma contrapartida que realmente faça sentido, como eu falei, econômica, eu acho que essa grande política pública, aí a minha visão de investimento de grana em política pública. Eu acho que esse dinheiro é melhor aplicado, mesmo que seja para a função social do esporte, em outros lugares, em outros projetos. Tem outros projetos de futebol que merecem também atenção do dinheiro público. É só isso que eu estou argumentando.